doutorando, Rodrigo Brandalize, que vai abordar o tema do desenvolvimento de filtro tangencial para a recuperação de água de lavadora de garrafas na indústria de bebidas. O Rodrigo é estudante de doutorado, né, fazendo doutoramento no PG Protec, possui graduação em administração pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, graduação em engenharia mecânica, mestrado em engenharia mecânica e atua como coordenador do Centro de Desenvolvimento e Inovação da empresa Máquinas San Martín Limitada. Tem experiência em projetos de máquinas e processos, com ênfase na indústria de alimentos e bebidas. Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Só uma ressalva que mudou um pouquinho agora a minha função, exatamente. Então, há 2 semanas atrás, eu acabei mudando de responsabilidades, vamos dizer assim, né? E agora a gente está com uma empresa dentro aqui do Hub da Tecnux. Então a San Martín acabou, esse projeto que está sendo apresentado é um projeto em parceria com a San Martín, mas em função de novas oportunidades, agora estamos assumindo outros desafios, novas oportunidades, né? E vamos lá. Bom, vamos falar então um pouco sobre o nosso projeto, tá? Então a brincadeira é muito simples, pessoal. Por que a indústria de bebida não recupera água residual do processo produtivo? Em linhas gerais, estamos falando de grandes cervejarias, fábricas de refrigerante, Coca-Cola, Ambev, Heineken, enfim, essas grandes empresas, tá? Na verdade, não é bem esse o termo, não recupera. Ela trata o resíduo numa ETE lá fora, pensa que é uma área gigante, né? É um resíduo totalmente misturado de vários tipos de máquinas e processos, é um processo complexo para realizar a recuperação desse resíduo. Então, o que a gente percebeu, né? Como poder reutilizar, ou seja, recuperar essa água ainda dentro da indústria, tá? E a pergunta fica, é possível recuperar a água residual das lavadoras de garrafas, né? Com o processo de filtração por membrana, que seria uma possibilidade, tá? Então, desta pergunta se desenvolveu o tema, que é um desenvolvimento de um filtro tangencial para a recuperação de água do lavador de garrafas na indústria de bebida. Então, juntamente aí com a professora Camila, a gente se motivou muito pela área de filtração tangencial, pelo emprego de membranas, e quis, no primeiro momento, entender se essa tecnologia era possível aplicá-la para recuperar águas de cervejarias, por exemplo, de grandes cervejarias, e foi assim que se começou esse projeto. Ok? Opa, muito rápido. Ah, meu Deus, um toque. Então, do que se trata a pesquisa? Se percebeu, né, pelo menos visitando várias fábricas do Brasil, que nenhuma delas atuava recuperando essa água residual do processo ainda dentro da empresa, dentro do pavilhão, ou seja, dentro do próprio processo industrial. E sim, todos jogando para fora, né? Jogando para fora e, obviamente, depois lá, o que acontece com isso é outra etapa de discussão que também pode ser uma contribuição futura. Mas sim, você percebeu que pode ser um grande avanço se a gente conseguir trabalhar, né, a recuperação dessas águas dentro de plantas reais. Tá? Se montou, então, o fluxo do projeto, né, do presente estudo, descrevendo o problema, ou seja, começando a projetar todo o sistema. Depois tem uma fase importante que é definir o tipo de efluente, né, que a gente, para realizar a pesquisa, a gente estabeleceu uma linha de utilizar um efluente sintético, né, para realmente conhecer bem o que a gente estava filtrando. E depois todo o processo se
e vai em cascata se desenvolvendo, né, em função dessa definição, se realmente é um fluido residual do equipamento ou se é um fluido sintético, em função do conhecimento, da especificação do próprio processo de filtração para poder estabelecer a eficácia do sistema. Por que isso? Porque se estabeleceu recuperar no primeiro momento a água da lavagem da garrafa que retornou para a cervejaria. O que a gente encontra dentro dessa garrafa? A gente encontra, muitas vezes, apenas pó, né, poeira, às vezes resto de bebida, e quando fica um pouquinho no fundo da garrafa, que é um pouquinho que seja, o que acontece? Cria bolor, cria fungos de todas as espécies, bactérias, enfim, aquilo, qualquer um de nós que for cheirar uma garrafa que ficou 3, 4 dias, né, em cima de uma mesa com aquele restinho de cerveja dentro, eu entendo o que é aquele composto que tem ali, que realmente é um resíduo contaminado de várias espécies. Isso quando não tem uma bituca de cigarro, quando não tem um caco de vidro, enfim, é uma infinidade gigante de matérias que tem ali dentro daquele resíduo, tá? E tem mais um porém nesse processo, que as garrafas, elas possuem um rótulo de papel que é colado, e que esse rótulo possui tinta, muitas vezes, digamos que uma cerveja da Heineken, né, ela é serigrafada, é diferente, por exemplo, do uma Ambev, uma Antártica de vidro, por exemplo, tem um rótulozinho mais azul. Então, se pegar uma água da lavadora de garrafa de Antártica, o resíduo ele tem um tom mais azul. Se for um rótulo mais, vamos lá, uma Brahma, vai ter um tom mais avermelhado. Se for um Coca-Cola, por exemplo, é um rótulo que é vermelho. Ou seja, o resíduo que está dentro da lavadora, além de toda aquela parte de carga orgânica, de pó, enfim, também tem um resíduo de cola, de tinta. É um fluido, vamos dizer assim, complexo de tratar. Então, claro que teve a fase ali de caracterização desses efluentes, né? A gente coletou água em cervejarias, em Coca-Colas, e fez todo esse processo para conhecer um pouco mais do fluido, mas, para a pesquisa, é indispensável criar um fluido sintético para podermos conhecer o sistema. Certo, Camilo? Tamo junto. Então, o que foi o objetivo, né? O objetivo nosso foi propor um sistema que permita manter uma força motriz constante no processo de microfiltração. Eu até enviei essa semana na apresentação, hoje eu estava pensando, até tinha incluído um slide de uma tabela simplificando todos os artigos que eu encontrei que processavam águas residuais de indústrias com filtro de membrana, preferencialmente cruzando se era membrana cerâmica, plana, tipo de controle, certo? E se era uma planta real ou um estudo laboratorial, ok? Então, e, mais importante, o controle se era através do permeado ou por pressão. Então, o que a gente encontrou nesse resumo? Que não existe nenhum estudo utilizando membrana, plana, cerâmica, controlado por pressão com vácuo de força motriz, certo? Então, esse foi o foco do trabalho. Ou seja, a contribuição tecnológica inovadora, tá? Aqui temos, então, um diagrama do piloto, ou protótipo, enfim, já numa escala de 50 litros aqui. É o tanque, tá aqui dentro essa peça. O verdinho seria, então, o nosso fluido dentro de um tanque. Todo esse conceito foi bem embasado assim, em conceitos de bioreatores para tratamento de biodigestores, né? Com sopro de ar, né, o que o ar ele acaba fazendo? Ele acaba criando um fluxo tangencial aí à parede da membrana, né, aerando todo o processo, então ele cria uma homogeneização também do processo, e por vácuo, certo, a água que passa pela membrana, né, o permeado, né, Camila, acaba sendo confinado nesse recipiente,
que depois é liberado para o tanque. Ok? Então, essa é uma bancada que ela fica funcionando, a gente deixou trabalhando em vários testes aí por vários dias, né, enfim, uma semana trabalhando, num sistema autômato, né, que a gente empregou uma automação, né, e também utilizamos aí um sistema integrado com o PC para extração de gráficos e dados já para próprios relatórios da pesquisa. Então, a gente conseguiu integrar todo o sistema nesse processo. Aqui temos uma imagem simples da membrana, a própria membrana, que ela fica dentro do tanque, né? E aqui é a foto real, então, do sistema, certo? Quais são os impactos, né? Primeiro, é algo interessante, né, do projeto, que foi uma parceria, digamos, com uma empresa que fabrica equipamentos para... Na verdade, a São Martin, ela produz a lavadora de garrafas. Então, qual é o plano? É o plano principal. É esse equipamento ser um acessório dessa máquina. Então, se o cliente, né, pensa uma Heineken lá, ela vai lavar sua garrafa, quando ela vai comprar uma lavadora, ela pode ter a opção de comprar a lavadora já recuperando a água da lavadora ou não. Né? Seria um acessório, um plus, digamos, desse equipamento. Então, o projeto foi desenvolvido em parceria com a empresa, né? Parte do equipamento, então, foi adquirida pela empresa, parte por mim, e assim a gente montou aquele protótipo da fotografia anterior. Só para você ter uma ideia, pessoal, 15% da água, de toda a água utilizada para produzir uma cerveja, por exemplo, 15% é esse processo de lavagem da garrafa. Ok? Então, para cada litro de cerveja que é consumido no mercado, 3,5 litros são gastos. Claro, um vira cerveja, né? Mas 2,5 litros para cada litro de cerveja, ele entra na fábrica como água pura e sai como água a ser tratada. Tá? Então, água rica em vários resíduos, inclusive soda, enfim, produtos químicos aí do processo. Ok? Então, para se ter uma ideia, aqui tem uns dados, uma tabelinha, um levantamento, nós estamos falando de aproximadamente 4 bilhões de litros de água contaminada que vão para as estações nas cervejarias do Brasil. Esse é por mês, tá? Essa é a vazão mensal desse tipo de efluente. Então, é desse impacto que a gente está falando. Tá, mas enfim, é um vídeo que seria a água saindo da máquina, né? É um riozinho. Então, você imagina uma cervejaria que tenha 8 ou 10 lavadoras dessas. Aqui, para você ter uma ideia, são 10.000 litros por hora. Então, se a gente tiver 10 lavadoras numa fábrica, então nós temos 100.000 litros de água por hora saindo das lavadoras de garrafa. Então, esse é o impacto, para se ter uma ideia. Aqui, pessoal, então, é a equipe envolvida, né, que tem o Rodrigo, o professor Rodrigo e a professora Camila, então, que estão suportando em todo o estudo. E aqui tinha uma questão que eu achava interessante, o que eu acho interessante, envolver mais alguém da área química, né, realmente para hoje, né, com os resultados que a gente está obtendo. Primeiro ponto importante é assim, conseguimos chegar na água purificada ao ponto de reutilizá-la lá no início do processo? Difícil. Dá para utilizar no meio? Dá. Para várias operações dentro da própria fábrica, né? Desde lavar piso, lavar esteira, lavar máquina. Por quê? Porque ela é rica em soda, ela já tem... Então, você extrai a sujidade maior e reutiliza essa água que sairia filtrada do filtro para vários processos dentro da própria companhia. Então, sim, dá para recuperar essa água e reutilizá-la. Mas a gente julga já como uma demanda interessantíssima já fazer um pré-processo, né, químico aí para melhorar ainda mais esse desempenho. Muito em função do fouling, né, fouling das membranas. E também seria interessante uma contribuição no projeto para melhorar, digamos assim, esse aspecto ambiental mesmo, do que seria o efeito da não existência desse sistema. Então, beleza, a gente está com uma ideia bem interessante, legal, dá para viabilizar, ok.
mas o efeito ambiental disso, né, que não é efeito econômico, tá bom? Então, seriam áreas do conhecimento bem interessantes para agregar aí a esse trabalho. As ODS que a gente julgou aqui, primeiro, obviamente, água potável e saneamento, né? A gente está falando de alguns rios aí que rodam no Brasil só com esse resíduo. Estamos falando de inovação para a indústria, com certeza. Estamos falando de sustentabilidade nas cidades, produção, né? Consumo e produção responsável, com certeza, e vida na água. Aqui também, né? De novo, é por isso a contribuição ambiental, pois por mais que se tenha responsabilidade e controle naquele processo da ETE lá, que da ETE vai para um rio, né? Então, se você não chega lá, você encurta o caminho, você não precisa ter ETE, você não corre esse risco. Então, é uma sugestão importante a gente conseguir recuperar esse efluente ainda dentro da indústria. Tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso trabalho. Se rodar para frente, agradeço mais uma vez aí a oportunidade, o convite, né, de participar. Estamos aí a dúvidas para conversar. Talks. Obrigado.